Olá, bem, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio falando sobre as organizações, aquelas que podem mudar religiosamente, culturalmente, politicamente todo o mundo criado dentro do seu universo. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre organizações, mais ou menos os princípios básicos, o começo delas. Obviamente, a gente pode estruturar passo a passo uma organização um pouco mais política, mais econômica, mais misteriosa ou qualquer outro tipo de organização. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre conceitos, os princípios básicos. Porque antes de qualquer coisa, antes da gente entrar propriamente dito na construção física, estrutural das nossas organizações, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os princípios dela, os conceitos dela e como a gente pode abordar isso dentro da nossa história, dentro do nosso mundo, seja ele RPGístico, seja ele literário. Então, eu separei esse episódio em 3 grandes partes. A primeira parte iremos falar um pouco sobre os conceitos básicos por trás das organizações, falando um pouquinho sobre alguns princípios primários. Depois iremos falar um pouco sobre o que é uma organização com a força do bem, a organização com a força do mal, e depois como a gente pode abordar dentro das nossas histórias narrativamente, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho sobre os conceitos básicos primários de construção para a sua organização. Entender qual será a linha de raciocínio e premissa da sua história. O primeiro ponto e o mais importante é entender qual é a premissa da sua história quanto às suas organizações. Você pode colocar uma organização que a gente chama de branco no preto, ou preto no branco, que corresponde a organizações do bem e organizações do mal. São coisas bem separadas, bem separadinhas, onde o bem sempre será bom e o mal sempre será mal. Obviamente em algumas lendas, obviamente em algumas fábulas, você pode colocar, então se você tiver um princípio de história dentro do seu mundo, ou até mesmo a história propriamente dita, você quiser colocar a um ponto onde as suas organizações, por exemplo, os líderes dos cavaleiros sagrados, a organização dos magos do inferno, você pode colocar que são exclusivamente boas, exclusivamente más. Não existe nenhuma dualidade moral em nenhum dos pontos. Você quer fazer uma história totalmente linear. É possível, pode ser feito isso, porém hoje em dia é um tanto complicado, hoje principalmente com alguns níveis de conceitos. Por isso eu sugiro mais umas organizações cinzas, tons de cinzas. Quando você fala sobre uma organização cinza, significa que, apesar de possuir princípios bons ou princípios ruins, eles não são maus por ser maus. Eles são maus pelo fato também de algumas escolhas, ou são maus pontuados em algum ponto de vista e não outro ponto de vista. O interessante de organizações cinzas é você criar conflitos diferentes, propostas, pontos de trama, reviravoltas, plot twists, montanha-russas de conceitos e de emoções. Então, uma coisa que eu sugiro bem forte seria você colocar organizações cinzas. Obviamente você pode colocar uma pessoa um pouco mais bondosa, uma pessoa um pouco mais maldosa, mas organizações inteiras, exclusivamente de pessoas 100% bondosas, totalmente imunes a qualquer tipo de maldade ou imune a qualquer tipo de vício ou algo negativo, e uma organização totalmente má, onde as pessoas são exclusivamente más, elas não possuem famílias, e se possuem são coisas desnaturadas ou 100% negativo. Você pode construir sim, não tem problema, porém eu sugiro mais tons de cinza, porque o cinza ele é mais próximo do ser humano, porque mesmo você se achando uma pessoa perfeita, existe sim alguns vícios, existe sim algumas coisas erradas que você faz, então até mesmo você, o ser humano perfeito, não é totalmente bom, não é totalmente perfeito, mas sim um ser humano com alguns detalhezinhos cinzas, seja numa concepção de outro ou na concepção própria. Quem conta a história? Quando a gente fala sobre quem conta a história, é um ponto muito interessante porque uma organização boa, uma organização má, depende muito do ponto de vista que é contado. Por exemplo, na história de One Piece,
O governo mundial, a marinha, chama os piratas, todos eles, de pessoas do mal, ou grupos revolucionários. Porém, essas duas entidades, essas duas organizações, consideram o governo mundial como uma entidade maléfica. Então você pode colocar dentro da sua história como algo de que o bom e o ruim depende muito de quem conta a história. O narrador da história, ele tem um ponto de vista mais para um lado, o ponto de vista mais para o outro. O narrador pertence a um desses dois lados, ele pertence ao lado A, ele pertence ao lado B, ele pertence ao lado B, que deveria ser mal, mas como ele conta a história, ele fala que é um lado bom. Ou ele pertence ao lado bom, mas quem conta a história é o lado mal, então ele é considerado o lado mal. Então é bem interessante porque colocar essa dualidade dentro da sua história, apesar de ser algo que você pode colocar isso na prática, é interessante você já imaginar isso quando você for construir a sua organização. Porque as organizações, elas dependem muito da população, da sociedade, da cultura, do ambiente que está em volta. Então se você já tem uma ideia de que eu vou construir uma organização um pouco mais pro cinza dentro de uma sociedade perfeitamente branca, então eles podem ser considerados párias da sociedade, porque eles fazem algo X ou algo Y, mesmo sendo pessoas que ajudem os outros em alguns pontos, eles sempre vão ser olhados de canto de olho, sempre serão olhados de uma forma um tanto não aproveitável. Por quê? Porque eles possuem talvez uma metodologia, um conceito, um formato que mude um tanto essa questão. Então é bem interessante, conte aquilo que vai ser contado, mas também mascare aquilo que vai ser contado. Quem vai contar a história? O lado A, falando que o lado B é ruim, o lado B, falando que o lado A que é ruim. Quem conta a história? Qual é o tipo de organização? Mescle esses dois conceitos, porque com isso você vai desenvolver muito mais formas diferentes. Por quê? Criar essa ideia, criar essa escolha, criar essa aproximação é algo muito importante, principalmente para quem quer trabalhar com histórias, seja elas para RPG, seja ela para livros clássicos. Qual é o vínculo dessa organização? Quando a gente fala sobre vínculo, seria mais ou menos em onde ela se encaixa. Não seria qual é a premissa dela, a premissa já é um outro tópico. O vínculo seria, ela está com as suas ambições mais voltadas a algo religioso, mais voltado a um lado econômico, mais voltado a um lado político. Obviamente esses três poderes, eles podem juntar-se num só, eles podem juntar dois de um lado, pode juntar o dois do outro, porém você já ter uma ideia de qual que é o vínculo que você quer ter com essa organização é algo interessante. Por quê? Se a organização ela está voltada principalmente a poder político, então as ações delas ou seriam ações políticas, ou seriam ações relacionadas à política, assassinatos de reis, de príncipes, de duques, infiltrações, investigações, espionagem, comandos, exército. Qual seria então a vinculidade, o poder de junção da sua organização junto com o poder que você quer organizar? Você quer fazer uma organização relacionada ao poder econômico, então ela quer ficar rica, ela quer ficar poderosa, mas não tão politicamente, mas sim no muito bom e no muito bem obrigado. Então são organizações que talvez ataquem minas, mercadores, ou que roubem dos ricos para dar aos pobres. Então entender qual que é o vínculo que você quer fazer ajuda bastante. Quer que seja algo religioso, onde quer difundir a religião a qualquer custo, seja ele de uma forma mais terrorística, seja uma forma um pouco mais, por exemplo, samaritano, onde você auxilia, ajuda o próximo, converte de alguma forma positiva ou converte de uma forma negativa. Então entender qual é o vínculo que essa sua organização tem para com a sociedade é interessante para você entender quais são as metodologias e futuramente colocar os ideais, os princípios, as ideias, os formatos, os símbolos e outros pontos que a gente vai abordando quando a gente falar um pouquinho mais sobre a composição interna de uma organização. Então, o mais importante é a gente ver como a gente faz nos seus princípios de vínculos. Qual é o princípio dessa organização? Então, quando a gente fala sobre o princípio agora, é falar um pouquinho mais sobre a questão do Genius Loci. Nós somos um grupo de piratas que querem poderes econômicos? É um grupo de terroristas que querem poder político? É um grupo o quê? Qual que é o tipo? Qual que é o formato? Qual que é a ideia por trás? Eu quero um grupo de mulheres que lutam pelos seus direitos, porém matando os homens. Perfeito!
Pode ser dessa forma. Eu quero um grupo de crianças que fazem de tudo para ter o seu direito dentro da política, sequestrando os grandes líderes. Eu quero um grupo de homens que tenham como um objetivo religioso colocar a doutrina superior da raça humana perante a outras raças ou perante a outros gêneros ou etnias, etc. Então você pode colocar a sua organização com o princípio que você quiser, dentro das propostas que você acha interessante. Obviamente, como eu falei, você pode colocar algo mais para o cinza, mais para o branco, mais para o preto, depende muito de qual é o princípio que você quer dar, qual que é o tom, o timbre da história que você quer fazer. Então, para você entender antes de criar a sua organização propriamente dita de uma maneira um pouco mais focada dentro daquilo que você quer fazer, da organização do A, B, C, D, entender os princípios é o seu Genius Loci, que eu gosto sempre de trazer. O Genius Loci é o princípio, é a ideia, é a essência daquilo. Entender esse ponto é entender todos os restantes, porque o restante, a partir dessa ideia, desses primeiros conceitos que eu trouxe aqui hoje, serve para você consolidar, transformar tudo isso numa ideia única, para aí depois você criando o resto. O resto vai ser muito mais potencial dentro daquilo que você for fazer. Então esses são os princípios básicos, conceitos primários para você estipular as suas construções e, obviamente, as suas organizações. Então, pessoal, um ponto interessante é agora a gente falar sobre as forças do bem e as forças do mal. Quando a gente fala sobre forças do bem e forças do mal, são quais seriam os principais tipos de argumentos que a gente pode colocar dentro das nossas organizações. Mas, como eu falei para vocês, depende muito do ponto de vista. Você pode falar assim, a minha organização ela é totalmente amorosa. Mas qual é o conceito de amor por trás dessa organização? Você pode falar que eles são um grupo de mentirosos, porém, qual é o conceito de mentira que você aborda dentro do que eles fazem? Então, você pode colocar diversos pontos diferentes e depende muito de quem conta a história, qual que é o conceito, qual que é a premissa, qual que é a ideia. Então, o que nós vamos fazer agora na segunda parte é, eu vou trazer alguns adjetivos que eu vou deixar aqui desse lado, falando um pouquinho sobre alguns adjetivos positivos, e desse lado irei falar um pouco sobre os conceitos negativos que você pode ir colocando. Eu, obviamente, não vou explicar todos eles, porque depende muito de como a gente vai colocando, depende muito das suas observações, porém, mas é para vocês terem uma ideia mesmo. Então, como vocês podem ver, pô, tem gentileza, amor, educação, respeito, inteligência, lealdade, tem diversos pontos. Então, falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender mais ou menos o que seriam, então, esses conceitos positivos, esses adjetivos positivos para colocar dentro das nossas organizações. Como, por exemplo, gentileza. A gentileza é algo interessante porque seria muito algo de você lidar com o outro de uma forma mais educada, de uma forma um pouco mais cortês. Obviamente, podem ter organizações do mal que trabalham com a gentileza, com certeza. As pessoas que abordam os outros serem mais gentis para quebrar esses primeiros obstáculos, quebrar essa primeira carapaça, para depois fazer as ações propriamente ditas. Nós temos também o conceito de amor. O amor é algo muito interessante porque ele aborda diversas áreas diferentes. Ele tem algo tão difícil de ser explicado, muitas vezes é considerado o amor como um princípio mais divino, tanto que é até dividido em 3 tipos de amores: o amor paternal, o amor eros, né? O amor philos, o amor eros e o amor ágape. O amor philos de família, o amor eros entre duas pessoas que se amam apaixonadamente, como carnalmente, e depois o amor mais divino, a ágape, relacionado ao amor de Deus. Então, dependendo do tipo de Deus que você cultua, você pode considerar um tipo de A, um tipo de B dentro do seu amor. Porém, o amor é algo interessante para ser trabalhado dentro de princípios positivos, organizações positivas. A educação e o respeito sempre são muito abordados, colocando onde a educação está diretamente ligada a gentilezas, diretamente ligada a questão do ser cortês. A inteligência seria mais um poder positivo. Obviamente a inteligência ela é neutra, você pode utilizar a inteligência positivamente ou a inteligência negativamente, porém quando a gente fala sobre inteligência, estamos falando mais num quesito de pegar aquele seu conceito, aquela sua ideia, pegar aquela premissa e trabalhar de uma forma, obviamente, positiva. Né? Então não tem muito que a gente ficar viajando muito aqui nas ideias, porque o objetivo é trazer alguns conceitos mais rápidos e diretos dentro desse ponto. O outro que é interessante também é a questão da lealdade, tolerância, ponderação, que são formas de
ação e reação por parte da sua organização. Porque se é uma organização que trabalha com a tolerância, que trabalha com a lealdade, que é uma organização ponderada, obviamente são ações um pouco mais tranquilas, um pouco mais mansas. Obviamente, pode ter organizações que lutam contra demônios, eles não têm a ponderação contra os demônios, obviamente, porém, estamos falando de uma maneira um pouco mais direta, não de uma ação contra alguma coisa especificamente. Então, esses quesitos são bem interessantes, como também colocado a questão da bondade, coragem, amizade, sinceridade, que são algumas virtudes muito positivas que você pode incorporar tanto nos conceitos da organização quanto nos conceitos dos personagens. São personagens caridosos, corajosos, sinceros, amorosos, amigos. Ou você pode trabalhar com uma organização que busque esse tipo de sentimento para com a sociedade. Quer que todo mundo seja amigo, quer que seja um mundo mais honesto, um mundo mais sincero consigo mesmo, com o próximo. Então trabalhar com diversos conceitos a partir dessas primeiras premissas positivas e negativas, porém trazer sentimentos. Então quando você for construir a sua organização e você quer que ela seja mais uma organização do bem, pense como seriam então os adjetivos, quais seriam os substantivos positivos que você vai colocar, seja ela no princípio da sua organização, colocando eu quero que seja uma organização que busque lealdade, que busque justiça, que busque o amor, que busque a gentileza, e você pode colocar também esses adjetivos dentro dos personagens que frequentam isso, ou que regem aquilo, ou que são os organizadores daquilo. Então você vê que o grande líder da sua organização, ele é gentil, ele é caridoso, ele é amoroso, ele é sereno. Você pode colocar diversos adjetivos neles que reflitam os princípios da organização. Colocar, por exemplo, que a origem da organização foi a junção de um grupo de pessoas amáveis que fez essa organização e depois foi crescendo, 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 crescendo. Então esses são alguns princípios interessantes que você pode colocar dentro da sua organização. Então pense quais são as palavras-chave que correspondem às ideias principais, tanto de ação para com a sociedade, quanto a reação a partir de alguma outra coisa. Se a pessoa foi arrogante perante a essa pessoa que faz parte dessa organização, o princípio da organização permitirá com que ela seja arrogante também, que ela trabalhe em cima daquilo, que ela ignore quais são os tipos de sentimentos, ações, reações positivas que a sua organização do bem pretende colocar. Tirando de casa, agora a gente tem alguns conceitos mais negativos, a gente pode falar sobre a trapaça, a preguiça, o rancor, a vingança, a mentira, a irresponsabilidade, a maldade, como uma forma um pouco mais geral. Então aqui, trabalhar algum desses conceitos, trazendo algumas informações interessantes que a gente pode ir falando, principalmente sobre esses primeiros conceitos básicos por trás dessas organizações maldosas, como por exemplo a trapaça. A trapaça é algo muito comum dentro dessas organizações, seja ela mais cinza, seja ela o mais negativo, mais do mal, porque a trapaça é algo que faz com que a pessoa consiga crescer mais rápido, puxando o tapete daqueles que estão ou do mesmo tamanho, ou mais acima, até mesmo mais abaixo, fazendo com que ele suba mais rápido e suba mais alto. Então, trapaças são interessantes você colocar dentro dessas organizações que são consideradas negativas, ou caso realmente sejam negativas, depende muito da premissa da história que você quiser fazer. A preguiça, ela talvez não entre muito num quesito de organizacional. Eu coloquei a preguiça aqui porque você pode colocar como princípio básico da organização, não, mas sim do personagem. Você pode falar assim que as pessoas, elas sentem preguiça sobre alguma coisa. Até mesmo a preguiça normalmente é colocado como algo, eu estou cansado, eu não quero nada, e já fica daquele jeito. Porém, você pode dizer, nossa, eu tenho preguiça de tal pessoa. Então você já vê que, apesar de ser algo que seja um ditado popular, uma expressão, não a preguiça no seu conceito básico, você pode colocar que as pessoas, por causa da preguiça da sociedade, viraram párias de alguma forma. Então, pode não ser um princípio direto, como a preguiça pela preguiça. Eu não quero mais nada da minha vida. Não, você pode colocar como realmente um incentivo que você pode fazer perante alguma outra organização especificamente, ou até mesmo sociedade, alguma pessoa específica. Rancor, vingança, são dois adjetivos, são dois substantivos interessantes para você colocar em organizações. Muitas vezes colocado ou em organizações menores, onde um grupo de pessoas se junta para se vingar, ou um grupo de pessoas rancorosas fazem uma revolução. É interessante porque você pode colocar isso de uma maneira um pouco mais
socialmente e politicamente mais direto. Porém, se você faz parte de uma organização religiosa, onde é o deus da vingança, o deus do submundo, ou algum outro deus específico, que goste, que trabalhe com esses sentimentos e que chame pessoas vingativas e venha para o meu lado e ajude com a vingança do outro, para que o outro ajude a sua vingança também. Então você pode criar diversos tipos de premissas e ideias e incentivos diferentes para colocar dentro das suas organizações negativas, ou até mesmo a organização pode não ser algo que seja diretamente ligado a isso, porém a pessoa se vincula a essa organização com o objetivo de uma vingança, com o objetivo rancoroso de fazer algo negativo para alguma instituição, pessoa, governo, planeta. Aí depende do nível que você quer fazer de influência dessas organizações. Mentira, irresponsabilidade, maldade como um todo são diversas características interessantes que você pode colocar. Talvez não tanto na organização, mas sim na pessoa. Obviamente, responsabilidade, mentira, até narcisismo, você pode encaixar dentro de uma organização. Porém, eu acho que seria mais interessante você colocar dentro de pessoas. Porque um líder narcisista dentro de uma organização malvada pode ser algo bem interessante para sua premissa de história, para os seus princípios, para as suas plots. Porque o narcisismo aí entra já no conceito de beleza. Talvez seja uma beleza como Afrodite de Peixes, que acredita que a beleza consiste em ser sempre vitorioso e a derrota é a pior das feiuras. Então a pessoa acredita que a beleza está em fazer do jeito dela e deixar o mundo à sua cara. Talvez seja uma premissa bem interessante para alguém narcisista dentro de uma organização negativa. E flexibilidade, desprezo, raiva, são diversos outros conceitos importantes e bem interessantes que você pode trabalhar dentro das premissas das suas histórias, obviamente na premissa das suas organizações também. Claro que desenvolvimento de personagem com essas ideias, com esses conceitos, obviamente são bem interessantes, mas é aquilo que eu trouxe para vocês lá no começo. Fazer organizações cinzas é bem interessante. Por quê? Apesar de ter trazido para vocês conceitos positivos, conceitos negativos dentro de organizações ou até mesmo dentro de premissas das próprias pessoas, você pode pegar diversos conceitos positivos e deturpar. Você pode colocar conceitos negativos e ressignificar, colocando premissas diferentes. Eu quero fazer uma organização do bem que trabalhe com a mentira. Mas como uma organização positiva, uma organização que busca ajudar, ela trabalha com mentiras. Talvez, dependendo do nível de coisa, por exemplo, por acaso a pessoa ela está dentro do seu leito de morte, ela está para terminar e já não vê direito, já não escuta direito, já está assim, e pede para que a filha traga a filha de volta, porque ele quer que dá o último tchau, eles não conseguem chamar a filha, porque a filha morreu, ou a filha não quer vê-lo, aí chama uma atriz, e dentro dessa mentira, a atriz se passa pela filha para que a pessoa consiga, pelo menos, pedir perdão para aquela filha lá. Então, apesar de ser uma mentira, foi um objetivo positivo. Não foi algo perfeito, mas aí já não deu. Mas eles trabalham muito com essa questão teatral, da mentira, da arte, por que não? Então você pode trabalhar diversos conceitos diferentes, tanto que trabalhar conceitos dentro do negativo, dentro do positivo, dentro do cinza como um todo, utilizar dessas premissas é bem legal. Eu sugiro bastante. Trabalhe com ideias, trabalhe com premissas, trabalhe com formas de trazer o inesperado. Você dentro de uma organização onde todo mundo ajuda o próximo, tudo isso, aquele outro, porém é uma prática muito comum, ultrapassa dentro dessa organização. Por quê? Não sei. Qual que é a história? Qual que é a premissa? Qual que é o conceito? Qual que é aquilo que você vai me surpreender da explicação de por que dentro de uma organização que busca o bem, que busca tudo, seja tão trapaceira? Uma coisa interessante agora, pegando a nossa terceira parte dentro do nosso vídeo, é falar um pouquinho de como a gente pode abordar essas organizações, esses conceitos na prática. Como eu falei para vocês, por exemplo, acontece já em One Piece de uma maneira bem clássica. Obviamente, existem os piratas do mal, óbvio. Tem diversos piratas do mal malignos espalhados aí pelo mundo de One Piece. Mas, todo pirata ele é ruim? Não.
A gente vê, por exemplo, o nosso protagonista, o nosso chapéu de palha, a gente vê alguns piratas que salvam outros escravos, como aparecia os piratas do sol antigamente. Existem os piratas como, por exemplo, os piratas do Ruivo, que também trabalham de uma maneira positiva, obviamente roubam, obviamente fazem aqueles seus pequenos furtos, mas também é uma questão de sobrevivência dentro de um mundo, obviamente. Então, as organizações piratas, elas são necessariamente ruins? Não são necessariamente ruins. Porém, existem pessoas boas e pessoas ruins. Então, a organização piratas é uma organização cinza. Apesar dos princípios serem mais negativos, onde existe a trapaça, existe a mentira, existe raiva, o ódio, o desprezo, diversos outros sentimentos, não necessariamente as pessoas são assim. Ou todas as pessoas são assim. O mundo onde você só consegue ir para algum lugar, principalmente de navio, então ser pirata é algo mais comum para trabalhar isso, trabalhar aquele outro. E também tem aquilo que eu falei sobre o ponto de vista, onde a Marinha ela fala que obrigatoriamente os piratas são negativos, todos têm que ser presos, não importa o que eles façam, precisa ser presos. Mas a organização do governo mundial, a Marinha, eles são necessariamente positivos? Será que eles não trabalham com escravidão? Ou apaziguam algumas coisas que não deveriam? Ou eles geram conflitos que não deveriam existir? Então, a Marinha é algo interessante, tanto que o líder da Marinha, dentro do governo mundial, vai subindo cada vez mais, tem o poder de destruir ilhas, cidades inteiras, com um Buster Call, por exemplo, ou com a grande arma secreta de Insama, que explode uma ilha inteira e some do mapa, deixa de existir da face da Terra. Então, se pode considerar diversas premissas diferentes, onde você vai colocando todas essas organizações. Um outro exemplo também colocado dentro de um anime é em Black Clover, onde nós temos diversos, não facções, mas organizações mágicas diferentes. Nós temos, por exemplo, o do protagonista, que são os touros negros, os Black Bulls, que eles são mais caóticos dentro das suas organizações, mas eles não são ruins. Outro que aparece também clássico é em Fairy Tail, no anime Fairy Tail, onde nós temos a guilda Fairy Tail, que é uma guilda como qualquer outra guilda, apesar de ter as guildas das trevas, tem como qualquer outra guilda mágica, e eles fazem as coisas que são pedidas. Ah, eu preciso que você resgate X, resgate Y, faça a escolta daquilo, mate um dragão. Tem diversas missões diferentes. Mas eles são caóticos, eles, né, fazem meio que do jeito deles, explodem as coisas, e talvez dependendo de um ponto de vista, talvez de uma certa região, de uma certa política, eles veem essa guilda Fairy Tail como algo tanto preocupante, não tão legal, que não vire necessariamente um pária, mas que seja, vamos evitar o contato com essa galera. Então você pode trabalhar em diversos conceitos diferentes, você pode colocar onde o seu protagonista vive dentro, está vivenciando dentro de uma organização e ele está cego de uma tal forma achando que muito é bom, muito é positivo e acontece um plot twist e vira, ele percebe a realidade, ou o contrário, onde ele era contra uma organização, acontece um plot twist e ele entra para aquela organização de alguma forma, como aparece como, por exemplo, o Último Samurai, que tem como objetivo acabar com o samurai, mas depois ele percebe que o que os americanos estão fazendo é errado, então ele vai para o lado dos samurais e luta a favor. Tanto também aparece no filme Avatar, no filme 1 do Avatar, onde nós temos os humanos contra os navios, mas depois o nosso protagonista ele vai adentrando na cultura, vai desenvolve, depois ele luta contra os humanos, que ele percebe que o que os humanos estão fazendo é errado. Então, trabalhar diversas facções, obviamente, facção e organização são um quesito diferentes, mas trabalhar essas organizações diferentes, com princípios e ideias diferentes, você pode ir fazendo. Arco de personagem, plot twist, desenvolvimento. Então, caso você ache que tem uma organização bem legal em algum filme, alguma história, deixe aqui nos comentários alguma dessas organizações negativas, positivas, cinzas. Ou caso você tenha alguma organização colocada dentro do seu mundo fantástico, coloque aqui também nos comentários o nome dela e o que ela faz, que é considerada mal ou ruim. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!